Sabia que aquilo que mais te causa vergonha, insegurança e sentimento de incapacidade pode ser exatamente o lugar onde o Espírito Santo decide manifestar o maior poder de Deus na sua vida? Aquilo que você tenta esconder pode ser o cenário escolhido pelo céu para revelar uma força que vem diretamente do trono de Deus. Hoje será revelado algo que pode transformar completamente a maneira como suas fraquezas são enxergadas. E a revelação desta mensagem está altamente sobrenatural. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente abaixo: eu sou filho de Deus. Isso é mais do que um comentário, é uma declaração. Muitos acreditam que Deus só usa pessoas fortes, confiantes e preparadas. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. O apóstolo Paulo escreveu em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observe que o texto não diz que o poder de Deus aparece apesar da fraqueza. Ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que a fraqueza não é um obstáculo para o agir do Espírito Santo. Ela é o ambiente onde o poder divino se manifesta com mais clareza. Paulo entendia isso porque carregava limitações. Ele fala de um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente. Ele orou 3 vezes para que aquilo fosse retirado. Mas Deus não removeu. Em vez disso, revelou algo maior. O poder não estava na ausência da dor, mas na presença da graça. Quantas vezes a oração é feita pedindo que a fraqueza desapareça, quando na verdade o Espírito Santo deseja usar exatamente essa área para revelar algo superior? Moisés também é um exemplo claro. Em Êxodo capítulo 4, Moisés declara que não era eloquente, que tinha dificuldade para falar. Ele apresenta sua limitação como desculpa para não cumprir o chamado. Mas Deus responde dizendo que foi Ele quem fez a boca do homem. A fraqueza de Moisés se tornou palco para o poder de Deus agir. O libertador de Israel era um homem que se sentia incapaz de falar. O Espírito Santo transforma a insegurança em instrumento de libertação. Isso revela uma verdade profunda. Quando a força é humana, a glória é humana. Mas quando a fraqueza é evidente, a glória é totalmente de Deus. É por isso que muitos processos são permitidos, não para destruir, mas para ensinar dependência. O Espírito Santo não procura perfeição natural. Ele procura corações disponíveis. Estudiosos afirmam que a ação divina na história bíblica frequentemente acontece em cenários improváveis, para que fique claro que a origem do milagre não é humana. Quando Gideão foi chamado, em Juízes capítulo 6, ele se considerava o menor da casa de seu pai. Mas o Senhor o chama de homem valente. O céu não enxerga como a terra enxerga. O Espírito Santo vê além da aparência. Ele vê propósito onde o ser humano vê falha. Talvez a fraqueza esteja na área emocional, talvez esteja na área financeira, talvez seja uma limitação do passado. O que precisa ser entendido é que o poder de Deus não depende da capacidade humana. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, está escrito que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Isso muda completamente a perspectiva. A fraqueza deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser motivo de expectativa espiritual. Onde existe limitação, existe espaço para dependência. Onde existe dependência, existe atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em 3 dimensões quando usa fraquezas. Primeiro, ele quebra o orgulho. Segundo, ele ensina dependência. Terceiro, ele revela poder sobrenatural. Sem fraqueza, muitos nunca aprenderiam a depender de Deus de forma real. A autossuficiência é uma prisão invisível. Pedro também viveu isso. Em Lucas, capítulo 22, Jesus alerta que Pedro seria provado.
Pedro se considerava forte, disposto a ir até o fim, mas ele negou o Senhor. Aquela fraqueza exposta publicamente se tornou ponto de transformação. Depois da experiência com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro se levanta com ousadia. A fraqueza do passado não o desqualificou. Preparou o terreno para um poder maior. Existe algo que precisa ficar claro. O Espírito Santo não se manifesta para exaltar o ser humano. Ele se manifesta para revelar a glória de Deus. E quanto mais evidente é a limitação humana, mais clara se torna a ação divina. Talvez hoje exista um sentimento de incapacidade. Talvez exista medo de falhar novamente, mas o céu não trabalha com critérios humanos. Deus trabalha com disponibilidade e rendição. Existe um padrão espiritual que precisa ser entendido. Toda vez que Deus deseja levar alguém para um nível mais alto de autoridade espiritual, Ele primeiro permite que essa pessoa confronte sua própria limitação. O Espírito Santo não constrói sobre orgulho. Ele constrói sobre dependência, e a dependência nasce quando a fraqueza é reconhecida. Observe a vida de Davi. Antes de se tornar rei, ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei, Davi nem sequer é chamado inicialmente. Ele não era visto como forte, nem como imponente. Mas era ali, na simplicidade e na aparente insignificância, que o Espírito Santo já estava preparando algo extraordinário. A fraqueza de Davi não era apenas sua posição social. Ele enfrentava medo, rejeição e batalhas internas. Mesmo assim, quando enfrentou Golias em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, deixou claro que a vitória não vinha da espada, mas do Senhor dos Exércitos. A limitação humana abriu espaço para o poder divino se manifestar diante de toda uma nação. Isso revela algo profundo. Quando a força humana se esgota, o poder de Deus começa a operar de forma visível. Enquanto existe autoconfiança exagerada, o agir sobrenatural fica encoberto pela vaidade. O Espírito Santo permite momentos de fragilidade para que a confiança seja redirecionada para o alto. O profeta Jeremias também declarou sua fraqueza. Em Jeremias capítulo 1, ele afirma que não sabia falar e que era apenas um jovem, mas Deus responde dizendo que estaria com ele para livrá-lo. A limitação não cancelou o chamado. Pelo contrário, evidenciou que a missão seria sustentada pelo poder divino e não pela habilidade humana. Estudiosos destacam que o cristianismo bíblico sempre apresentou um padrão paradoxal. Vitória através da aparente derrota, força através da fraqueza, vida através do sofrimento. Isso não é coincidência, é estratégia divina. O Espírito Santo revela o poder de Deus onde ninguém esperava encontrar grandeza. O maior exemplo está em Jesus. Em Filipenses capítulo 2, está escrito que ele se esvaziou, assumindo forma humilde. A cruz parecia fraqueza aos olhos humanos, mas ali estava a maior manifestação de poder da história. Em Colossenses capítulo 2, a Bíblia declara que os principados e potestades foram expostos publicamente. O que parecia derrota era vitória eterna. Isso precisa entrar profundamente no coração. O Espírito Santo transforma cenários de fragilidade em plataformas de autoridade espiritual. Aquilo que causa vergonha pode se tornar testemunho. Aquilo que trouxe lágrimas pode se tornar ministério. Talvez exista uma área específica onde a sensação é de incapacidade constante. Pode ser dificuldade em falar, em liderar, em manter constância espiritual, ou até mesmo feridas emocionais do passado. O Espírito Santo não ignora essas áreas. Ele trabalha nelas. Ele molda caráter nelas. Ele revela poder nelas. A fraqueza gera 3 movimentos espirituais importantes. Primeiro, quebrantamento. Segundo, dependência verdadeira. Terceiro,
sensibilidade à voz de Deus. Quando tudo está sob controle humano, a oração se torna superficial. Mas quando a limitação aperta, o clamor se intensifica, e é nesse ambiente que o Espírito Santo fala com mais clareza. Em Hebreus capítulo 11, vemos uma galeria de homens e mulheres que, segundo o versículo 34, da fraqueza tiraram força. Isso não significa que deixaram de ter limitações. Significa que aprenderam a depender de Deus no meio delas. Existe também um perigo quando a fraqueza não é compreendida corretamente. Muitos interpretam limitação como sinal de abandono divino, mas Romanos capítulo 8 declara que o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis quando não se sabe como orar. Isso mostra que a fraqueza pode ser o ponto de conexão mais profundo com o céu. A fraqueza não é prova de ausência de Deus. Muitas vezes é evidência de preparação. Deus não desperdiça dores. Ele transforma processos em autoridade espiritual. O Espírito Santo não procura currículos impressionantes. Ele procura corações rendidos. Ele procura disposição. Ele procura humildade, porque onde existe humildade, existe espaço para manifestação. Agora é preciso avançar para um nível mais profundo de entendimento. Nem toda fraqueza é retirada porque algumas delas se tornam proteção espiritual. Isso pode parecer difícil de aceitar, mas é bíblico. O Espírito Santo usa certas limitações como barreiras contra o orgulho, contra a autossuficiência e contra quedas maiores. Voltemos ao apóstolo Paulo. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele afirma que recebeu um espinho na carne para que não se exaltasse pelas grandezas das revelações que havia recebido. Observe isso com atenção. O problema não era a falta de poder. Paulo tinha revelações profundas. O problema seria o risco do orgulho. Então Deus permitiu algo que o mantinha dependente. Isso revela uma verdade poderosa. Algumas fraquezas são instrumentos de equilíbrio espiritual. O Espírito Santo enxerga perigos que não são percebidos. Ele conhece o coração humano de forma completa. Em Jeremias capítulo 17 está escrito que o coração é enganoso. Deus sabe até onde cada pessoa suportaria sem se desviar. Quantas vezes alguém cresce espiritualmente e, junto com o crescimento, começa a surgir orgulho disfarçado de confiança? A fraqueza constante lembra que o poder não é próprio. Ela mantém os joelhos dobrados. Ela mantém a oração viva. Ela mantém o coração humilde. O rei Uzias é um exemplo do perigo da autossuficiência. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 26, está escrito que ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar forte. Mas quando se fortaleceu, seu coração se exaltou. A força sem vigilância produziu queda. Isso mostra que o poder sem dependência é perigoso. O Espírito Santo trabalha diferente. Ele permite processos que mantêm o caráter alinhado. Às vezes, a limitação impede que a pessoa avance rápido demais. Às vezes, impede que aceite propostas que não vêm de Deus. Às vezes, impede que se envolva em ambientes que destruiriam o propósito. Isso exige maturidade espiritual para compreender. Nem toda porta fechada é fracasso. Nem toda dificuldade é atraso. Pode ser preservação. Pode ser livramento. Pode ser direção invisível do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 5, Paulo declara que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Observe a progressão. A fraqueza inicial gera crescimento interno. O Espírito Santo usa o processo para formar algo sólido. Existe também a dimensão do testemunho. Quando alguém supera uma limitação com ajuda divina, outras pessoas encontram esperança. Se tudo fosse perfeito, o testemunho seria distante. Mas quando a transformação acontece em meio à fragilidade, o impacto é real. Pedro negou Jesus, como já foi mencionado. Aquela falha poderia ter sido o fim,
Mas em João capítulo 21, Jesus restaura Pedro. Depois disso, ele se torna uma das principais vozes da igreja nascente. A fraqueza não apagou o chamado, preparou o coração para liderar com humildade. O Espírito Santo não trabalha apenas removendo problemas. Ele trabalha moldando caráter. Caráter é construído sob pressão. Diamantes são formados sob pressão e líderes espirituais são formados em processos que revelam suas limitações. Estudiosos afirmam que os relatos bíblicos demonstram um padrão consistente. Deus escolhe pessoas comuns para realizar feitos extraordinários, para que fique evidente que a fonte é sobrenatural. Isso fortalece a fé coletiva e preserva a glória divina. Talvez exista frustração porque algo ainda não mudou. Talvez exista uma oração antiga que parece não ter sido respondida. Mas é necessário perguntar ao próprio coração se essa limitação tem produzido maior dependência, maior busca, maior sensibilidade espiritual. Se a resposta for sim, então o Espírito Santo está trabalhando. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, está escrito para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade. Humildade não é fraqueza negativa. É posicionamento espiritual correto. É reconhecer que sem Deus nada pode ser feito. Existe algo que poucos percebem. A fraqueza aproxima da presença de Deus de forma mais intensa do que a força aparente. Quando tudo vai bem, a tendência é relaxar espiritualmente. Mas quando existe limitação, a busca aumenta. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem. A fraqueza, quando entregue completamente ao Espírito Santo, se transforma em autoridade espiritual. Não é apenas poder para suportar. É poder para influenciar ambientes, vencer batalhas invisíveis e caminhar em um nível de maturidade que muitos nunca alcançam. Existe uma diferença entre ter força natural e ter autoridade espiritual. A força natural impressiona pessoas. A autoridade espiritual impacta o mundo invisível, e essa autoridade nasce da dependência. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Observe isso com atenção. O acesso à graça está ligado à humildade. Quando alguém reconhece sua fraqueza e se rende, o Espírito Santo encontra espaço para agir de forma plena. A rendição quebra cadeias internas, remove máscaras e ativa um relacionamento verdadeiro com Deus. A autoridade espiritual não é barulho, é posicionamento diante do céu. Jesus declarou em João capítulo 15, versículo 5, "Sem mim nada podeis fazer." Essa afirmação não é apenas um conselho, é um princípio espiritual. A fraqueza reconhecida leva à permanência em Cristo, e quem permanece produz fruto verdadeiro. O que acontece no mundo espiritual quando uma pessoa decide não esconder mais suas limitações, mas apresentá-las diante de Deus? O Espírito Santo começa a transformar fraqueza em ferramenta de intercessão. Quem já sofreu, aprende a orar com profundidade. Quem já foi quebrado, aprende a consolar com verdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo afirma que Deus consola para que também se possa consolar outros. E isso significa que a própria dor se torna instrumento de ministério. A fraqueza não é apenas algo pessoal. Ela se torna canal de bênção coletiva. Existe também uma dimensão de guerra espiritual. Quando o orgulho é quebrado, o inimigo perde espaço. O orgulho abre portas, a humildade fecha portas. O Espírito Santo fortalece espiritualmente aquele que se mantém dependente. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, Paulo fala sobre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é força própria, é força recebida. Muitos querem autoridade sem processo, querem unção sem quebrantamento,
querem poder sem dependência, mas o padrão bíblico mostra que a preparação interna precede a manifestação externa. Moisés passou pelo deserto antes de libertar Israel. Davi enfrentou solidão antes de enfrentar Golias. Pedro chorou amargamente antes de pregar com ousadia. Talvez a maior revelação desta mensagem seja esta: a fraqueza constante pode ser o selo de um chamado elevado. Quanto maior o propósito, maior a necessidade de dependência contínua. Deus não entrega autoridade espiritual para quem ainda confia excessivamente em si mesmo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso é frágil, o tesouro é glorioso. A combinação revela a origem do poder. Isso muda tudo. A fraqueza deixa de ser motivo de comparação e passa a ser motivo de consagração. Em vez de esconder, apresenta-se diante de Deus. Em vez de reclamar, aprende-se a buscar. Em vez de desistir, fortalece-se na graça. Mas, acima de tudo, existe uma decisão pessoal que precisa ser feita. Reconhecer que sem Jesus não há transformação verdadeira. Se ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Confesse com a boca e creia no coração, como ensina Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Procure uma igreja perto de sua casa, congregue, fortaleça sua fé e caminhe em comunhão. O Espírito Santo usa fraquezas para revelar poder, proteção, autoridade e propósito. Aquilo que parecia limite pode ser o ponto exato onde Deus escolheu manifestar sua glória. Que a presença do Espírito Santo fortaleça sua casa, sua família e sua caminhada. E que cada fraqueza se transforme em testemunho vivo do verdadeiro poder divino.